Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo do canal Inclusive. Eu sou Marco Túlio Silva, German Chancellor Fellow da Fundação Alexander von Humboldt, turma de 2019 a 2021. Estou pesquisando sobre a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e como o Brasil e a Alemanha podem se beneficiar de um intercâmbio nessa área. Neste vídeo, tenho a companhia do Dr. Jonas Carvalho, também German Chancellor Fellow, que está estudando os impactos sociais e emocionais em comunidades vulneráveis no Brasil e na Alemanha. A seguir, você irá conferir a entrevista que fizemos com o diretor-geral da Brasa, Stefano Simoni. Ele conversou conosco sobre o tema inclusão e como a Brasa atua nessa área. A instituição, denominada Brasil Saúde e Ação, fomenta o desenvolvimento inclusivo de pessoas com deficiência, mulheres e jovens socialmente vulneráveis, além de prestar suporte a pessoas acometidas pela hanseníase. Seu trabalho é realizado por meio de redes de parceiros da sociedade civil e do setor público, com projetos sociais para a promoção de direitos, empregabilidade e constituição de cooperativas de trabalho solidário. Obrigado e fica agora com a entrevista. Então, boa tarde, boa noite, aqui da Alemanha. Hoje é dia 21 de abril e nós estamos começando uma rodada de entrevista com o Stefano Simoni. Stefano Simoni, boa tarde. O Boa Stefano tarde. Simoni é coordenador geral da Brasa. Seja bem-vindo. E estamos aqui, eu e o Marco Túlio, somos dois bolsistas da Fundação Alexander von Humboldt, a bolsista da Chanceler Federal Alemã, e estamos juntos, né, com dois projetos desde 2019, voltado para a área de inclusão e direitos humanos. Boa tarde, Stefano. Boa tarde, Jonas. Boa tarde a vocês e obrigado pelo convite. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Stefano, para começar a nossa rodada de questões. Inicialmente, que você nos dissesse o que é a Brasa e quais os projetos que vocês executam com pessoas com deficiência. Sim, Brasa de fato é Associação Brasil Saúde e Ação, né? Portanto, somos uma associação, né, da sociedade civil, uma associação do terceiro setor brasileira, e no nosso nome já tem, digamos, uma indicação, né, das nossas prioridades, né, da nossa missão. Saúde no sentido global do termo, portanto, saúde não simplesmente como ausência, né, de doença, mas como condição de bem-estar da pessoa. Portanto, somos uma organização que se ocupa de questões ligadas à saúde e ao bem-estar. E traduzido em termos mais, digamos, sociais, entre aspas, falamos, portanto, de inclusão social, falamos de acesso universal à saúde, falamos de luta à discriminação, porque a saúde, como já disse, é exatamente também determinada por fatores de exclusão, por fatores de discriminação, né? Pensamos a incidência grande, né, de problemas, de transtornos, né, psicossociais, mentais, ligados, né, também à violência, né, à discriminação de etnia, de gênero, né. Pensamos a contingência da Covid, né, que é a coisa mais na qual ainda estamos, né, digamos, mergulhados. Como organização, surgimos em 2013, temos nossa sede em São Paulo, mas temos um histórico mais antigo, porque a nossa organização é filha, se podemos dizer assim, de uma organização de cooperação internacional italiana, que opera em 12 países do mundo, que atua no Brasil desde 1961. Portanto, temos 60 anos de presença no Brasil e os últimos 8 anos como Brasil Saúde e Ação. E essa organização, né, que eu citei, italiana, se chama Associação Italiana Amigos de Raul Folero. E nosso principal trabalho é entre, digamos, a infelizmente enorme gama, né, de discriminações, de desigualdades sociais, foca sobretudo na pessoa com deficiência.
Portanto, esse é o nosso principal, digamos, grupo da população com o qual, né, colaboramos. Portanto, somos uma organização de e para pessoas com deficiência, porque algumas pessoas da Brasa são pessoas com deficiências, outras não. Mas o nosso trabalho é sempre um trabalho realizado com base em projetos, onde as pessoas devem ser protagonistas. E tanto a pessoa com deficiência quanto a pessoa que não tem deficiência, digamos, é importante que protagonize um processo de empoderamento coletivo, né? Por isso que nossos projetos são projetos sempre com esse viés, né, de construção conjunta e de adaptação à realidade específica das pessoas. Obrigado. Uhum. Stefano, e vocês trabalham com uma gama grande de pessoas com deficiência, de tipos de deficiência, ou vocês vocês são especializados em mais especificamente um tipo ou um direcionamento de deficiência específica? Por favor, como que é esse trabalho de vocês nesse sentido? Então, digamos, né, que aqui tem que dizer duas coisas sobre a nossa origem como organização, porque a AIFO, a organização que eu citei antes, né, a Associação Italiana Amigos de Raul Folerò, nasceu 60 anos atrás, sobretudo para se ocupar de hanseníase, portanto, de pessoas acometidas pela hanseníase, e para enfrentar, né, para contribuir a reduzir a discriminação da qual, na época, mas infelizmente ainda hoje, elas são vítimas. Isso em vários países do mundo, mas especialmente no Brasil, consideramos que o Brasil é o segundo país no mundo por números anuais de novos casos de hanseníase, ainda hoje. Embora o número, digamos, de casos em nível global tenha se reduzido muito nos últimos 30 anos, porém a hanseníase continua um problema de saúde pública. E por que, a partir da hanseníase, chegamos, em geral, à pessoa com deficiência? Porque, talvez não todo mundo saiba, né? Porque é uma doença bastante negligenciada, mas a hanseníase provoca deficiência em muitas pessoas atingidas. Deficiência física, mas também sequelas de outro tipo, porque é uma doença fortemente capaz de provocar estigma, portanto, discriminação, isolamento social, e, portanto, acarreta não somente problemas físicos, que são os mais visíveis, mas, às vezes, também transtornos de outro tipo. E essa premissa para dizer que, inicialmente, a nossa atenção é, digamos, em primeiro lugar, para a deficiência física e também em todas as formas, né? Não somente a deficiência motora, mas também a deficiência auditiva, visual e tudo mais. Tanto adquirida quanto congênita, né? Mas na ótica, né, como eu disse, né, antes, de contribuir para a saúde global das pessoas, não podemos ignorar que a pessoa é composta de várias esferas. A esfera física somente não existe. Não existe só a esfera mental. Então, tem uma interação que faz com que a nossa atenção seja, em geral, toda forma de disabilidade, né? Como se diz, reproduzindo um termo que é mais italiano ou espanhol do que português, porque nós, aqui no Brasil, falamos de deficiência. Disabilidade, aliás, não habilidade de fazer alguma coisa, né? Que não significa, como dizer, focar na funcionalidade, né? Que também é o novo patamar, né? Ainda não universalmente aceito e reconhecido, de tratar a questão da deficiência. Aliás, tratar das funcionalidades e fazer com que o ambiente, né, se adapte para as diversas funcionalidades das pessoas, tanto na esfera física quanto na esfera intelectual, mental, né, psicossocial. Portanto, temos resumindo, uma atenção, digamos, global a tudo que é deficiência. Obrigado. Então, eu gostaria de puxar as nossas questões um pouco sobre esse campo da deficiência e do mercado de trabalho. E eu gostaria de saber qual é a maior lacuna atual que você considera entre o mercado de trabalho formal
e os profissionais com deficiência no Brasil, a partir das experiências dos projetos que você coordena? Hum. Bom, na nossa experiência, né, que não é só a experiência da Brasa, nós somos uma organização, mas fazemos parte de uma rede, né, temos uma rede de parceiros espalhada em vários estados, né, em várias unidades federais do Brasil, e também colaborações, né, no exterior. Portanto, eu falo não apenas da nossa experiência, mas também, né, de algo maior, né, dessa rede na qual estamos inseridos. Eu, sem dar uma ordem de importância, mas eu sublinho, né, em termos de dificuldades, eu diria a primeira é a invisibilidade da pessoa com deficiência. A maior dificuldade que eu vejo é que a pessoa com deficiência continua sendo invisível, no sentido que muitas vezes ela não é visível porque ela não participa plenamente da vida social, porque ela mesmo não pode acessar em muitos lugares, não pode ser vista literalmente. E muitas vezes tantas pessoas se auto-isolam. Mas também tem uma invisibilidade mais, digamos, menos literal, mas não, simplesmente a não presença, né, em tantos lugares. Portanto, tem também uma falta de hábito de ver pessoas com deficiência em lugares, sobretudo em lugares onde, digamos, seja exercido digamos, um trabalho, seja realizado um trabalho de gestão, um trabalho decisional. E isso, infelizmente, continua alimentando essa espiral que esse viés, né, que ainda hoje fala de pessoas com deficiência como pessoas incapazes, né? Depois tem instrumentos, né, inclusive legislativos, no Brasil até de boa qualidade, né? Pensamos na lei de cotas, pensamos na lei brasileira de inclusão, mas o problema é a aplicação, né? A lei de cotas atinge, digamos, o comportamento somente de grandes empresas, porque a lei de cotas, né, que destina uma porcentagem obrigatória por lei a pessoas com deficiência, né, nos empregos empresariais, mas é só a partir de 100 empregados, né? E tantas empresas grandes preferem pagar multa e não empregar a pessoa com deficiência por causa do preconceito do que empregar pessoas com deficiência. Outras que empregam pessoas com deficiência, em algum caso, consideram a pessoa com deficiência incapaz. Portanto, elas empregam, entre aspas, por caridade, por cumprir a lei, mas não porque achem que a pessoa com deficiência é essencialmente pessoa. E como todos e todas e todes, né, tem que crescer, pode crescer, tem ambição, tem capacidade, tem possibilidade, tem seu espaço. Eu diria, sobretudo isso. A invisibilidade e a acessibilidade dos instrumentos legais, né? Um resumo, né? Ok. Deixa eu fazer um complemento à pergunta. Ô, Stefano, você cita a questão da invisibilidade, né? E como a Brasa está atuando também em outras regiões do Brasil, não só São Paulo, que é uma metrópole, é bem mais preparada, a questão de acessibilidade principalmente, né? Mas ainda assim está muito aquém do que é o ideal para uma pessoa com deficiência se locomover e estar inserida na sociedade. Você acha que essa questão das cidades pouco preparadas para o movimento das pessoas, essa questão mesmo de locomoção, ela influencia muito essa pouca presença das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, dessa dificuldade de acesso a esses cargos, né, essas posições, essas oportunidades também? Olha, é uma questão muito complexa, claro. É difícil resumir em poucos discursos essa questão, porque é realmente uma questão com muitas variáveis. Por isso, no sentido que às vezes a causa pode se confundir com o efeito, inclusive, né? Porque suponhamos, né? A dificuldade simplesmente de sair literalmente de casa, né? Por morar, por exemplo, num morro, né? Por morar com calçada não acessível. Claro que é um problema grave, mas é causa
ou é efeito? É ambas coisas, né? Então, quer dizer, é difícil às vezes, né, entender de onde surge, né, digamos, aquela situação específica. Eu acho, né, que em geral, e não é só o que eu pessoalmente acho, mas é um pouco a reflexão, né, que compartilhamos, inclusive, sobretudo com pessoas com deficiência, né? Eu não sou pessoa com deficiência, portanto, sabe, é uma percepção, né, sempre, digamos, parcial, né? Que você pode ter sensibilidade, empatia e tudo mais, mas não é a mesma coisa, né? Que ser pessoa com deficiência. Porém, o que eu posso dizer é que o ponto de partida provavelmente deve ser considerar que a sociedade, né, tem ainda hoje essa tendência a excluir quem difere de uma suposta normalidade. Então, o ponto de partida é isso. E quem difere de uma suposta normalidade, muito entre aspas, obviamente, né? Estou falando de uma normalidade que não existe, né? Que é só um conceito, né, muito popular, muito de senso comum. Mas quem difere por vários motivos, né, a deficiência é um dos motivos, fica de lado, porque não faz parte daquele mainstream, né, daquele grupo central que pode, digamos, ter acesso a tudo. E onde falo de acesso em sentido físico, em sentido também virtual, psicológico, educativo, todos os sentidos, hein? E isso acarreta também a questão da acessibilidade da mobilidade urbana, obviamente. Isso é claro. Mas também, né, também só digo isso, né? Você falava, né, São Paulo que está mais equipada, mas depende também, depende de qual São Paulo você fala, né? É dizer, eu mesmo experimentei que na Avenida Paulista, né, tem prédios não acessíveis. Estamos falando da Avenida Paulista. Tem calçadas não acessíveis a 2 quadras da Avenida Paulista, só para fazer um exemplo. Então, é dizer, a acessibilidade é também algo que, infelizmente, ainda hoje deve ser conquistado pelas mesmas pessoas com deficiência, porque se elas se mobilizam, se elas se tornam visíveis, provavelmente conseguem alcançar algo. Mas se isso é demandado a quem não vivencia em primeira pessoa a deficiência, muitas vezes não acontece. Eu quero retomar a sua fala quando você remonta, né, as lacunas, e aqui eu sugeri 2 aspectos, agora você abrangeu afirmando que há outras variáveis relacionadas à questão das lacunas entre o mercado de trabalho, como, por exemplo, agora você tem mencionado, né, uma questão latente no Brasil que é sobre as desigualdades sociais. Diante desses pontos que você nos apresentou até o momento, eu gostaria que você nos dissesse, então, um pouco quais são os desafios práticos da inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho a partir dessas lacunas que você foi nos introduzindo. Bom, o discurso dos desafios é como dizer, o primeiro, eu acho, é fazer um passo à frente como sociedade, por isso precisamos, né, trabalhar muito em projetos inclusivos em todos os sentidos, né? Difundir mais o conceito, né, que a pessoa deve ser considerada na sua complexidade e integralidade. Aliás, estamos falando de pessoas. Não é pessoa com deficiência, bem como não é pessoa negra ou branca, não é pessoa homossexual ou heterossexual, não é pessoa brasileira ou italiana, né? Eu mesmo sou italiano, né? Mas é pessoa. E fazer isso, às vezes, com um trabalho muito de formiguinha, né? Porque e não basta pensar em incluir somente a pessoa com deficiência, por exemplo. Porque também, digamos, os lugares da inclusão sejam efetivas, o trabalho deve ser também com as pessoas com as quais queremos criar convivência, no trabalho, na vida, no estudo. Portanto, a acessibilidade, aliás, a inclusão é um mecanismo, né, que modifica não apenas a pessoa protagonista, mas modifica o ambiente em volta.
deve modificar-se. Não. Então, isso, claro, é um discurso muito macro, mas é o ponto de partida. Depois, concretamente, claro, podemos contribuir nesse processo, não é que podemos, ninguém sozinho, mas nem, digamos, né, grandes organizações ou melhor, né, o melhor serviço governamental sensível faria sozinho. Precisa de um grande trabalho também cultural. Portanto, isso, na minha opinião, o grande desafio é fazer com, não fazer para. Fazer com as pessoas, construir com as pessoas. Não é suficiente, não prepara para os desafios do futuro fazer para as pessoas. Eu faço uma coisa, preparo um projeto e te dou como dom. Não, não é um dom, é uma construção coletiva. Esse é o grande desafio. E nisso entra também, não podemos negar, também que certos mecanismos, né, mesmo que pequenos, mas, por exemplo, o benefício de prestação continuada, né, que as pessoas, né, um grande número de pessoas com deficiência recebe, que é um mecanismo super justo, mas às vezes gera um mecanismo de passividade na pessoa. Tem pessoas que preferem não sair, né, recebem o benefício, preferem não sair do benefício e arriscar para se construir uma vida independente. E às vezes é o familiar da pessoa com deficiência que não quer isso, porque tem o risco de perder uma entrada mínima, mas garantida. Então, também esse é outro desafio, né? Não podemos, né, ignorar. Depois, em geral, eu digo, né, que, sim, os desafios são esses. A sociedade não é acessível a quem, digamos, é mais ou menos de maneira manifesta, diferente de um padrão, entre aspas. Mas também é fundamental motivar as pessoas a trabalhar com, né? Fazer esse trabalho, uma educação permanente, coletiva, né? Também a construir ideias, percursos viáveis, né? De inserção no mundo do trabalho. Nós trabalhamos muito na questão do cooperativismo, da economia solidária, percursos alternativos também, né, à precariedade do mundo do trabalho de hoje, né? Acho que esse é o caminho. É interessante que você puxou essa questão do cooperativismo, Stefano. Eu até queria te perguntar justamente sobre isso, né? Quais estratégias que a Brasas usa para aproximar esses públicos, né? A pessoa com deficiência, o empregador, a família, e também qual o discurso vocês têm sobre alternativas, né? Quando a gente fala de mercado de trabalho, de empresas, a maioria das pessoas vão pensar nas grandes empresas, nas grandes corporações, né? E você tem aí uma possibilidade de carreira para as pessoas em outras áreas, né? Empreendendo no cooperativismo, como você mesmo disse, né? Então, quais as estratégias de vocês para aproximar esses públicos, né? Para aumentar a conscientização sobre essas alternativas também? Bom, um primeiro elemento é que nós somos uma associação mais, como dizer, né, que trabalhamos mais na articulação, né, como eu disse, né, nós trabalhamos mais nesse discurso de juntar forças, ajudar a construir e executar projetos. Portanto, não temos uma atividade direta, né, na questão da economia solidária e da inclusão. Fazemos isso e temos experiência nisso graças a parceiros, né? Portanto, o primeiro passo, né, estratégico foi exatamente a partir do conceito de, mas isso foi um passo feito décadas atrás, a partir do conceito de trabalhar, né, com pessoas que na grande maioria não têm uma vida produtiva, né, não recebem, né, não tem geração de renda. Então, se apoiar a quem já fazia isso, a entidades, organizações que já tinham experiência nesse setor. Por exemplo, no Brasil, temos uma colaboração, entre outras, eu cito duas, muito importantes. Uma é com Unisol Brasil e uma galáxia em volta de outras entidades ligadas. Unisol Brasil, que é uma central de cooperativas e empreendimentos solidários, né? De alcance nacional, tem sede aqui perto de São Paulo, né? Em São Bernardo do Campo. E outra é a parceria com o Instituto Jô Clemente,
que era, antigamente, era a APAE de São Paulo. Portanto, uma organização que se ocupava sobretudo de deficiência intelectual, ainda hoje se ocupa, mas, diferentemente da maioria das APAE, ela tinha, que tem, digamos, um caráter, podemos dizer, mais assistencial. A APAE de São Paulo tem, digamos, desenvolvido já faz anos e anos uma forte componente de inclusão no sentido, digamos, afim àquele citado antes nosso, né, de inclusão social no mundo do trabalho. Tanto que mudou de nome, agora se chama Instituto Jô Clemente e não é mais uma APAE. Mas sem discutir, né, o viés assistencial, o viés de inclusão, né, afinal das contas nem se excluem, né, e é importante ver de trabalhar juntos, né, mesmo tendo diferenças. Mas o que é importante é que eles têm muita experiência de inclusão com o método do emprego apoiado. Portanto, cito esses dois exemplos porque se a Unisol representa a experiência técnica, digamos assim, de cooperativismo, construir cooperativas, como se unir, como juntar forças, como ter também representatividade, né? Alternativas também aos modelos sindicais tradicionais, né? Do trabalho, da relação empregador-empregado. O Instituto Jô Clemente adicionou a experiência, está sendo muito formativa também para nós da Brasa, dessa modalidade em que quem procura trabalho é apoiado na sua procura, mas ao mesmo tempo se apoia também o empregador. A pessoa não cai do céu na empresa onde vai trabalhar. Mas a empresa é sensibilizada. Previamente, tem um trabalho de aproximação, de educação mesmo, com o empregador e com funcionários, para que entendam que pessoas com deficiência são pessoas capazes, e é importante, às vezes, também eliminar aqueles simplesmente preconceitos ou ideias, estereótipos sobre as pessoas com deficiência, né? Neste caso, sobretudo, quando se fala de deficiência intelectual, mas também no caso de deficiência física, né? E eliminar esses possíveis ruídos, né? Que existem, na melhor das hipóteses, né? Quando não se fala de aberta discriminação, né? Então, essas são, digamos, né, as principais ações que a gente executa nesse sentido, mas, obviamente, tem muitas outras. É um campo também, esse aqui, enorme, mas, obviamente, eu me limito à nossa específica experiência. Eu acho muito válido você trazer essa questão das camadas de atuação, né? Porque, como você mesmo disse, uma não exclui a importância da outra, né? Então, a parte de assistência ela é importantíssima, a parte de articulação entre entidades é importantíssima, né? A questão da saúde é muito importante, a questão da formação profissional. Então, todas essas camadas de atuação de entidades como a Brasas, como outras, da sociedade civil, do próprio governo, elas têm que trabalhar como uma engrenagem, né? Porque uma sozinha não vai conseguir dar conta de lidar com esse universo de questões dentro da questão de inclusão da pessoa com deficiência nas diversas áreas da sociedade, né? Então, excelente seu comentário, trazendo essa perspectiva das camadas de atuação. Muito bons os comentários, também estou muito contente com a visão e também com o fato de que nós estamos congruentes, né, em um ponto de vista sobre a inclusão e também sobre a pluralidade, a diversidade que nos remete, né, quando a gente fala de pessoas com deficiência. No início da sua fala, Stefano, você comentou conosco essa longa história, né, que a AIFO, né, a raiz da Brasa, tem tido com a população portadora de hanseníase. E, diante disso, eu gostaria que você nos contextualizasse um pouco, eu vou sair do roteiro da pergunta, mas talvez o nível da pergunta que nós tínhamos elaborado, ela fosse muito sofisticada para o público.
porque justamente você nos disse, né, que é uma coisa, é um tema não muito discutido na sociedade. Então, eu gostaria de adaptar a minha questão em saber ou que você nos desse uma introdução de como que tem sido o movimento da hanseníase atualmente e se a inclusão de pessoas acometidas por sequelas, portanto, né, com deficiência física, se essa discussão já chegou sobre a entrada delas no mercado de trabalho, ou se ainda essa discussão ainda não chegou ao nível das políticas públicas e da discussão com as entidades dos poderes, né, estatais, sociedade civil e empresarial. Tá, então, a questão da hanseníase, como eu disse, ainda é um problema de saúde pública, né, no Brasil, é um problema presente, é um problema que, em termos numéricos, significa aproximadamente entre 26 e 30 mil pessoas novas acometidas a cada ano, oficialmente. Mas provavelmente os números são superiores, bem superiores, porque exatamente uma doença negligenciada. Em primeiro lugar, pelos profissionais de saúde. Muitos deles, inclusive, mais próximos dessa doença, como os casos de dermatologistas ou neurologistas, porque a hanseníase é uma doença neurológica e dermatológica, né? Muitos não sabem reconhecer. É uma doença que, dito por médicos, não por mim, que não estudei medicina, mas não é estudada nas universidades, geralmente. Estudada no máximo em especializações em doenças tropicais, como se o Brasil nem fosse um país tropical. Portanto, não faz parte do currículo. E os mesmos médicos, enfermeiros, muitos profissionais de saúde vivem com preconceito. Eu já ouvi inúmeras histórias de pessoas que, diante de uma suspeita de hanseníase, o médico se afastou, o médico fica lá como se a pessoa fosse, sei lá, contagiasse com o olhar, né? A hanseníase é uma doença, né, contagiosa, com certeza, mas contagia, acho, tipo 20, 30 mil vezes menos do que a Covid, né? Do que qualquer resfriado ou influenza, dizer. Isso deveria ser a bagagem básica de um profissional de saúde. Muitas vezes eles não têm. Então, tem um problema para erradicar a hanseníase, que essa doença é pouco conhecida realmente. E gera fortes preconceitos, porque a hanseníase, né, quando se manifesta, ela tem muito frequentemente, quase sempre, uma manifestação visível, manchas, né, na pele. E, portanto, e se não é tratada, gera sequelas permanentes, deficiências, inclusive, né? Porque, digamos, se podem provocar lesões muito graves, sobretudo nos artos, né? E que chegam até a amputação. Por isso, também, efetivamente, deficiência também grave, amputações ou deformidades, né? De todo jeito, muito acentuada de mãos e pés, e, portanto, mais uma vez, deficiência física. Sem falar né, que as manchas, né, quando se manifestam, né, se tem parcial ou até total perda de sensibilidade. Portanto, a pessoa não reage ao frio, à dor, ao calor, e isso pode gerar mais lesões, né? Clássica coisa muito comum é a dona de casa que se queima com panela, com fogão e não percebe. Isso, infelizmente, é muito comum, né? Portanto, a hanseníase é uma doença que tem, digamos, essa visibilidade que gera ainda preconceito, inclusive ligado, em muitos casos, especificamente no Brasil, ligado ainda, sobretudo entre a população mais humilde, né, com menor instrução formal, ligada também a essa lembrança bíblica. A hanseníase, a antiga lepra, era a doença dos malditos, né? Isso não deve ser ignorado, né? Tem, inclusive, pregações, né, de pastores que ainda hoje falam isso, em 2021, né? Mas, né? Portanto,
É sempre, mais uma vez, estamos lidando com muitas variáveis, com muitas questões, mas tudo isso em conjunto faz com que haja simplesmente muita subnotificação. Os casos oficiais, eu falei, né, entre 25 e 30 mil por ano, mas são muito mais. Muitos não chegam nos postos de saúde. O ano passado, houve uma redução dos números de novos casos de hanseníase a 13 mil e poucos. Claro, em consequência da pandemia, que reduziu o acesso aos serviços de saúde. Né? Reduziu de maneira, obviamente, enorme, né? Portanto, houve muito menos também casos registrados de hanseníase, mas não é que a doença sumiu. Fica ainda mais escondida e negligenciada. Tanto que é esperado, infelizmente, que vai ter um incremento de casos quando, esperamos em breve, poderá recomeçar, digamos, uma normalidade, entre aspas, né, na atuação dos serviços. Outro problema é que não está sendo feita busca ativa, senão em poucos casos. Uma exceção é o estado do Tocantins, né, onde essa busca ativa, graças, né, a uma Secretaria de Saúde muito atenciosa, né, no anterior governo, começou essa busca ativa de maneira mais intensa, como tinha sido feito décadas atrás, tanto que bombou o número de casos de hanseníase no Tocantins, tanto que alguém começou a se perguntar, gente, o que está acontecendo? Um surto de hanseníase no Tocantins? Não, simplesmente estão sendo detectados mais casos porque está sendo feita mais investigação e busca ativa de casos, né? E é isso, um pouco. Mas não Em que respondi a segunda nível, eu parte. gostaria de saber em que nível que você diria que a sociedade civil tem discutido isso. Você fez o lançamento de um projeto, talvez se nos falasse um pouquinho, né, do seu projeto, só para a gente ter uma ideia de que nível tem sido a discussão da sociedade civil, e se você considera que ainda, ou se já teve ou não, nível de discussão do mercado de trabalho, ou seja, o movimento de hanseníase já chegou a esse patamar ou não, né? Então, sobre a sociedade civil, não falta atuação, não faltam bons exemplos, né? Inclusive existe, né, no Brasil existe um movimento, né, de reintegração de pessoas acometidas muito famoso, que é o MORHAN, né, com atuação nacional, que é bem conhecido. Existem outras entidades e organizações, existem movimentos, né, que atuam, né, e que fazem pressão para que seja reconhecido os direitos, por exemplo, né, dos filhos antigamente separados dos pais, quando existia ainda o isolamento compulsório até o fim da década de 70. E existe uma tensão, inclusive, das Nações Unidas específica sobre a discriminação de pessoas acometidas no Brasil. Tem uma analista das Nações Unidas, né, Alice Cruz, portuguesa, que se ocupa especificamente disso e visita com frequência o Brasil, e depois relata aos órgãos das Nações Unidas, né, da OMS especialmente, sobre as violações, né, de direitos humanos ainda existentes, sobre a discriminação. Tem uma atenção, com certeza, mas a hanseníase, digamos, sofre um pouco o fato das características também da bactéria que gera a hanseníase. É preguiçosa, que é a sua vantagem, porque não gera surtos epidêmicos, porque o contágio é lento. E a maior parte das pessoas tem defesas naturais contra a hanseníase. Então, ela não gera o que gerou a Zika, o que pode gerar, né, a dengue ou a Covid agora. Portanto, não chega a um nível de envolvimento também midiático, né, de outras doenças. E isso ajuda, entre aspas, a doença a sobreviver, porque, né, sempre ficando, nunca dando manchete, ela continua atuando. Mas a sociedade, repito, está presente sobre essa doença. Estamos também Brasa com mais duas organizações, estamos presentes como ILEP no Brasil, que é a Federação Internacional das Organizações que trabalham na luta à hanseníase, né? Uma organização de origem alemã, outra de origem holandesa, DAO Brasil e NHR Brasil,
e estamos juntos com eles, né, nesse processo. Então, existe, né, o Morin que citava antes e assim por diante. Quanto ao trabalho, bom, eu diria que a questão do trabalho não é muito diferente daquela em geral que envolve a pessoa com deficiência, porque as dinâmicas de dificuldade, de preconceito, discriminação, são de fato as mesmas, né? Tem diferença, sim, mas agora não dá tempo de entrar em tamanho detalhe. Eu digo que, claro, a pessoa com hanseníase, né, que teve hanseníase, conhecemos, temos muitos exemplos de pessoas que trabalhavam e trabalham, mas é muito comum ainda hoje, mesmo que a lei proíba isso, que se uma pessoa é descoberta que tem hanseníase, seja despedida, seja mandada embora do trabalho. A lei não permite, mas se geram as condições para que o empregador mande embora. Ainda hoje isso é muito frequente. E o que acontece depois é difícil reconstruir isso, porque depois se gera um estigma, inclusive, que vai até os filhos, até os parentes, porque houve hanseníase naquela casa, né? Muita gente continua usando a palavra, né? Lepra, né? Para ainda evidenciar mais esse distanciamento, né? Mas são dinâmicas, repito, que grosso modo lembram aquela da discriminação da pessoa com deficiência. Uhum. Você Então, cita mais uma vez a questão do desconhecimento, né? Muitas vezes por parte do empregador, principalmente quando a gente fala de mercado de trabalho, e eu fico pensando, né, a questão da falta de informação, né, a falta de comunicação sobre a condição, sobre a hanseníase, assim como no campo da deficiência em geral, né, é muito latente, né? Falta informação para as pessoas sobre o que possuir uma deficiência, né, sobre quais são as necessidades de uma pessoa que tem alguma deficiência e quais são as habilidades que essa pessoa pode contribuir com o mercado de trabalho, né? Falta essa sensibilidade de quem está do outro lado do balcão, né? Quem está contratando, quem está fazendo esses processos de recrutamento e seleção, os próprios departamentos de RH, né? Terem essa visão ampla do que você está falando, especificamente no caso da hanseníase, né? Para saber que é uma condição que tem tratamento, né? Que tem condições de estar inserido na sociedade sem qualquer prejuízo às relações pessoais, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso, né? Essa dificuldade de comunicar o que é a condição para que todos tenham conhecimento sobre ela. sim, é uma questão também cultural mesmo, né? Uma questão que remete um pouco ao que colocava antes, né? Sobre essa sociedade, né, que tem um padrão, né, digamos, de saúde, de aparência, de pessoa certa, né? Quem se afasta dessa gaussiana, né? Quem se afasta demais tem uma tendência a ficar isolado ou ser considerado que não é tão diferente na minha percepção o clássico exemplo de superação, né? Essa palavra que se usa muito, que eu acho muito perigosa, porque superação, né? Ok, os exemplos são importantes, né? Mas às vezes se fala, né, da pessoa que conseguiu apesar, né? Não é apesar, gente. O problema eu consegui apesar da deficiência. Gente, uma sociedade saudável não é uma sociedade em que uma pessoa deve dizer isso. Uma sociedade saudável é uma sociedade em que a sociedade ajuda a eliminar as barreiras que fazem com que a deficiência seja um problema, né? Porque a deficiência não é um problema, a deficiência é um elemento que constitui a pessoa. Como constitui a pessoa o fato que eu sou careca, você tem a barba, né? O Jonas tem o cabelo crespo, né? Claro, é diferente, porque ter ou não ter a barba não é que acarreta funcionalidades diferentes, né? No máximo, você pode se sujar mais quando come, mas é uma piada. Mas, claro, diante de subir ou descer uma escada, não, não tem nenhuma diferença. Mas por quê? O problema não é a escada. O
problema é, aliás, o problema não é a pessoa que não consegue subir a escada, o problema é a escada. Portanto, quem construiu a escada é o modelo de sociedade que fez com que se construísse a escada em vez de, pelo menos, adicionar uma rampa. Portanto, os problemas, né, estão sempre numa questão de como a sociedade lida com a multiplicidade de seres que somos nós, seres humanos, né? Então, depois, né, pensamos numa coisa que ainda hoje no Brasil ainda é um problema relativamente, né, não tão grave como em outros países, né, como a mesma Alemanha, ou a França, a Itália, Japão, né, a terceira idade, os idosos. Não estamos falando só de pessoas com deficiência física ou intelectual, mas também a pessoa idosa, né, subir uma escada ou ter um elevador faz toda a diferença, né? Ou uma pessoa, né, que está recuperando de uma doença grave, né? Mesmo jovem, mesmo em força, mas tem momentos digamos, né, em que ter ferramentas, instrumentos, acessibilidade alternativa faz toda a diferença. Isso vale para qualquer condição que difere dessa norma, né, dessa normalidade, né, que ninguém se encaixa, mas que temos como padrão, infelizmente, na sociedade. Uma sociedade muito, né, ligada a uma aparência, né, a uma visão, né, que sabemos, né, bastante, digamos, idealizada, mas que não corresponde aos corpos e às mentes efetivas das pessoas, né? Isso é muito sério, muito complexo. Mas o conceito, repito, é considerar que a deficiência, bem como a hanseníase ou qualquer condição, né, que gera diferenças, né, de funcionalidade, se torna efetivamente um problema na interação com o ambiente. Portanto, é o ambiente e a sociedade que são responsáveis por isso, não a pessoa. Uhum. É uma questão, inclusive, de mentalidade, né? Porque, como você disse, você colocou muito bem, e eu friso aqui, né? A gente não está imune a essas coisas, né? A gente não está imune a adquirir uma deficiência, a ter uma doença, o próprio envelhecimento, né? Uma coisa natural do ser humano, a gente vai chegar lá e certamente a gente vai ter dificuldades, né? Então, a mentalidade da sociedade de que a gente tem que fazer para todos, né? Independente da circunstância de cada um, é o que deveria acontecer, né? E não a pessoa ter que se adaptar ao meio do que você chamou de padrão, né, de desejável, né? A gente inverter um pouco esse pensamento. Excelente. Por uma sociedade mais humana e menos seletiva, né? Me lembrou muito a coisa da seleção natural, né? A gente constrói o mundo muito nessa coisa do mais forte, desde a história, né, dos princípios, sempre é isso, né? Assim, uma coisa, uma selvageria, assim, de só vive mesmo, sobrevive. O mundo é feito, né, para os mais fortes, para os mais fisicamente, né, os estruturados perfeitos fisicamente. Nem sei se essa é a expressão. Muito interessante a reflexão. Para a gente ir levando, né, para o encerramento da nossa entrevista, eu gostaria de retomar o que você comentou um pouco, Stefano, né, dessas cooperações que você tem, né, no âmbito da rede, do trabalho com a hanseníase, com a Alemanha, com a Holanda. Talvez você possa ter outros contatos, e a partir dessa experiência, né, você fala português muito bem, melhor do que um brasileiro, mas percebemos pelo seu sotaque que você, né, vem da Itália. Então, assim, um pouco dessa sua experiência como um trabalhador, um ativista social no território do Brasil, como que você avalia essa cooperação internacional da sociedade civil brasileira com os segmentos, em especial, dos países do bloco europeu? Então, é o seguinte, nesse sentido, né, eu trabalho na Brasa há 6 anos, né, mas vivencio a realidade brasileira há 20, né. Portanto, eu
vivenciei, né, essa fase, eu digo, final de uma primeira forma de cooperação, quando o Brasil ainda era considerado o país do terceiro mundo, dita brutalmente, né? Essa terminologia que eu não gosto de usar, né, que é extremamente, que é horrível, mas só para falar de maneira muito simples. Porque a partir, né, sobretudo já do primeiro governo Lula, o Brasil deu sinais, né, de uma evolução social significativa, que se consolidaram e fizeram com que, tanto internamente no Brasil quanto externamente, houvesse uma mudança radical, né, na cooperação com o Brasil. Tanto que a cooperação tradicional, justamente, digamos, terminou mesmo, ou quase se reduziu enormemente, né? Porque o Brasil estava sendo considerado um país, além de ter recursos, né, fragilidades ainda grandes, mas também recursos, estruturação, né? A partir pensamos o SUS, né? Por um lado, uma estruturação social, uma sociedade civil que, diferentemente de outros países, é bem forte, né? Não é o ideal, mas nenhum país é o ideal, né? Nem na Alemanha ou na Itália, assim. E, portanto, também os investimentos de cooperação se reduziram enormemente, né? A partir de 2013, sabemos o que está acontecendo no Brasil, né? Começamos, né, com essa crise infinita, né? Essa crise que agora está acelerando por causa da Covid, um país já extremamente fragilizado, com estruturas, né, melhoradas, mas não bem longe, né, de estar consolidadas, né? Mesmo com governos que fizeram avançar, né, socialmente o Brasil de maneira significativa. Portanto, um retrocesso enorme. E agora a percepção é que, sobretudo o bloco da União Europeia, está observando o Brasil com preocupação, mas ainda com a minha percepção, que ainda não sabe como fazer cooperação com o Brasil, porque é um país enigmático, né? E os processos estão sendo muito rápidos, que é difícil também individuar, entendo, né? Também individuar até as prioridades, né? Eu faço o exemplo da Itália, que conheço melhor, não tanto por ser italiano, né? Mas porque de fato, sim, porque foi italiano, mais do que eu, entendeu? Porque eu nunca vivenciei trabalhos, né, com a cooperação internacional italiana antes dessa minha experiência com a Brasa. E a cooperação internacional italiana, por exemplo, não atua no Brasil, simplesmente. Tinha considerado o Brasil como um país de tipo de terceira faixa, quer dizer, os de primeira são aqueles, né, quando sai um edital, são os primeiros, né, considerados, que tem pontuação extra, né, que são quase todos os países da África. E na América Latina, inicialmente, havia ainda Bolívia e Cuba. Depois, 2 anos atrás, sumiu também a Bolívia, ficou só Cuba e Guatemala. Agora ficou só Cuba. Mas o Brasil já saiu há anos, né, dessa perspectiva. Esse é o exemplo da cooperação italiana. Claro que sabem o que está acontecendo no Brasil. Todos os olhos estão, né, aqui, né, os holofotes estão ligados. Então, não sei o que acontecerá no futuro mais ou menos próximo. Mas alguma coisa provavelmente mudará. Eu só posso dizer mais 2 coisas. Uma, em geral, como atua a União Europeia como organização, né, no Brasil. Provavelmente já dá uma ideia como atua o fato de que a União Europeia tem uma tensão bastante boa, eu digo, com relação ao Brasil. Acho que dá uma medida do que poderá ser também a cooperação com cada país, né, europeu no futuro. Porque a União Europeia manteve um canal aberto, sobretudo de colaboração com a sociedade civil. Não estamos falando de grandes editais e de grandes investimentos, mas manteve esse canal. Também, inclusive, com diretrizes muito claramente que falam de dar mais importância à sociedade civil brasileira para dialogar melhor com o poder político, né? Digamos, essa é uma interpretação minha, né? A União Europeia não pode se expor diplomaticamente, mas nas entrelinhas eu leio: nós não confiamos muito nesses governos
Então, queremos que a sociedade civil fique fortalecida porque está sendo ameaçada, né? Isso talvez seja uma nota de otimismo meu, talvez seja, mas me pareceu um sinal, né? Tem países, de todo jeito, que continuam atuando, né, também com a cooperação, sobretudo por meio das embaixadas, né? Países da União Europeia. Eu conheço os casos da França, da Holanda, da Espanha, que mantêm canais de cooperação quase sempre com microprojetos, né? Nós ficamos atrás um pouco, né, desses canais, apresentamos, inclusive, às vezes, projetos, né, nesses canais. Quanto à Alemanha, não sei exatamente, né, como está a situação. Provavelmente vocês saibam mais do que eu. Eu só sei que eu vejo muitas entidades, institutos e empresas que têm interesse no Brasil que abrem editais, né? Mas não estamos falando de cooperação propriamente dita, né? Mas investimento social existe, né? Do mundo alemão. E a organização alemã que eu citava antes, né? Que é a DAO, né? Que se ocupa sobretudo de hanseníase e tuberculose, né? Está presente no Brasil, acho, há mais de 30 anos, há mais de 40 anos. E somos parceiros desde sempre, né? Quando ainda aqui no Brasil atuava a AIFO diretamente, né? Que citei antes, e continuamos essa parceria e trabalhamos juntos em projetos, né? Ainda hoje, né? Temos como dizer, uma presença territorial diferente, né? Mas temos muito trabalho em comum. E temos colaboração também nesse projeto que você citou antes, né, Jonas, em Mossoró, Rio Grande do Norte, onde estamos capacitando pessoas. É um projeto realizado em conjunção com o Ministério da Saúde e a Unesco. Estamos capacitando pessoas para melhorar a capacidade de detecção da hanseníase no território de Mossoró, Rio Grande, no semiárido, né, a partir da capital do semiárido, né, que é Mossoró. E estamos juntos colaborando com a DAO Brasil, essa filial, né, brasileira da alemã, DAO, e com a NHR Brasil, que é a filial brasileira de outra nossa, digamos, parceira, que tem origem, né, holandesa, é NLR, holandesa. Eles se ocupam também, sobretudo, de hanseníase e tuberculose. Esse é o quadro que eu tenho, não, assim, muito pinceladas, sobre essa cooperação. Uhum. Ok. Obrigado, Stefano, pela sua contribuição no nosso projeto comum, meu e do Marco Túlio. Essa entrevista ela vai ficar gravada, né, no blog do projeto do Marco Túlio. Depois nós enviaremos o link para para você também divulgar esse material, né, nas suas redes. E para encerrar, vou depois passar a palavra para o Marco Túlio fazer o encerramento final. Eu gostaria de lembrar um pouco a etimologia da palavra deficiência, né? Que vem do latim, que quer dizer faltar algo, algo falho. E a sociedade, ela vem, né, concebendo sempre as deficiências como algo que falta e não algo que contribui. E eu acredito, né, que a sua fala reflete muito o movimento social, a sociedade civil, nessa necessidade de não olhar pelo que falta, mas olhar pelo que contribui, pelo que enriquece. Então, muito obrigado pela sua participação e desejo muito sucesso no seu trabalho e com toda a sua equipe. Eu que agradeço pela atenção e pelas perguntas e espero de ter contribuído nesse diálogo. Sem dúvida, eu reforço as palavras do Jonas, viu, Stefano? Muito bom aqui a gente poder saber um pouquinho sobre a atuação da Brasa e também sobre essas reflexões sobre o tema que são tão importantes, né, no trabalho de vocês, com essa cooperação, com essa articulação, e do nosso lado aqui também de trazer o tema para a conversa, né, e dar mais atenção a isso, que é muito importante no Brasil de hoje, a gente possibilitar essas conversas, esses espaços de troca. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente.